A questão da música instrumental foi uma contingência, apareceu na minha vida. Não, eu não fiz essa opção porque por um caráter ideológico, é porque isso apareceu. Eu comecei tocando, eu tinha algum talento tocando, fui ter aula com o Zeca. Zeca ah, Assunção. é uma história grande, mas eu acabei lá com o Zeca. O Zeca começou a me ensinar, a gente estudou, ele gostou do que ele viu, ele me incentivou muito, e logo depois, um tempo depois, o Zeca nessa época tocava com o Hermeto, e o Hermeto morava em São Paulo. Então, quem tocava com o Zé, com o Hermeto, era o Hermeto, e tinha um trio que acompanhava, que era um trio básico, que era o Zeca, o Zé Eduardo Nazário e o Lelo Nazário, que depois fizeram o então chamado Grupo Um. Uhum. Nessa confusão toda, nesse período muito fértil, o Zeca foi chamado para tocar no, foi chamado para tocar com o Egberto. O Egberto convidou o Zeca para tocar na Academia de Danças. Gismonte. E isso, e o Zeca falou: Ó, Rodô, eu vou para o Rio. Porque para tocar com o Egberto eu tenho que morar no Rio, não tem jeito, que a gente toca o tempo inteiro, faz viagem e tal. Você não quer ficar no meu lugar no Grupo Um? Falei: fico. Paralelo a isso, tinha Divina Encrenca, que eu tocava com o Félix e com o Azael. Paralelo a isso, tinha um Pau-Brasil em formação. Eu, o Nelson, o Belina chegou. Daí eu fui virando um músico que tocava uma música que era uma música improvisada ou escrita para ser improvisada e tal, porque eu tocava nesses três grupos. Isso foi muito influenciador para mim, muito estimulante, mas eu não fiz a opção de falar, eu vou ser um instrumentista para tocar música instrumental. Isso nunca me ocorreu. Tanto é que depois eu senti muita falta de, de não ter penetrado um pouco mais no universo que o Paulo penetrou, por exemplo. Não que isso tenha feito falta para mim como músico, acho que também como músico, mas muito como pessoa. Porque o Hum. Paulo conheceu muita gente que foi muito especial para ele nesse período e enriquecedora. E eu conheci um outro tipo de gente que foi muito especial e enriquecedora. Então, Uhum. talvez faltou fazer essa ponte. Eu não voltei mais para lá. E quanto tempo você ficou lá, Paulo? 2 anos? 3 anos? Eu não lembro mais. Dois. Dois. Então, quando o Paulo voltou, eu já estava nessa roda viva. Já tinha o Pau Brasil, estava começando, já tinha o Grupo Um, já tinha Divina Encrenca. Aí foi, né? Foi isso. Agora, engraçado é que, ô, Paulinho, você ficou esse tempo no Urucuia, mas depois você teve um tempo vivendo na França. Essa junção, é engraçado, né? Essa junção, como é que se deu essa junção? Quer dizer, o que você aprendeu no Urucuia, você passou a fazer, se apresentar na França ou não? Não foi nada disso? Houve uma mistura? Ó, eu vou começar um pouquinho antes, assim, é que isso que o Rodolfo falou, que a Hum? gente, né, ele escolher música, ser músico instrumentista, né, estar na música instrumental, ou eu escolher ser um violeiro, também, comigo também não foi dessa maneira. Se a gente voltar um pouquinho, antes da gente ter o Guaraná, eu, Rodolfo, a gente tocava no colégio equipe. Eu tocava guitarra, o Rodolfo tocava baixo, e quem tocava bateria, você lembra, Rodolfo? Era ali. Tinha um cantor solo. E o Tinha um cantor solo. cantor. O Elinho, ele cantava, tocava bateria, tudo. E eu acho que essa coisa da tal da juventude, né? A gente com 17, 18, 19 anos, você quer experimentar de tudo. Então, quando eu fui morar lá no sertão, eu não fazia ideia que era o mundo da viola, nem o que era o mundo do sertão. E a gente vai experimentando, né? Vai tendo formação. E aí, quando eu voltei, a gente sempre foi muito amigo um do outro, né? Acompanhava, via, admirava muito assim, né? Até o caminho que o Rodolfo tomou, o caminho que você foi tomando no jornalismo também. Hum. Então a gente via esse movimento todo, assim, meio que um torcendo para o outro, mas com aquela sede de conhecer as coisas. É. E aí, quando eu entrei no grupo de teatro Vento Forte, a gente fez uma turnê pela Nossa, Ilo Europa, Krugli. Nilo Krugli. Uau. Isso em 79, talvez começo de 80. Aí ele fizemos uma turnê pela Europa e a gente e o Choro Roxo estava morando em Paris nessa época. O Suami Júnior,
o próprio Adriano Busco, Joel, né? Joel Timoner. E eles estavam morando lá, e aí eu falei, vou passar para ver os amigos lá em Paris. Aí cheguei lá e eles já com aquela conversinha, não, vem morar aqui, aqui é bom, não sei o quê, né? Com 20 anos de idade, 19 na época que eu encontrei com eles, não mais, 20, 21. Aí eu voltei da turnê, aquele negocinho ficou buzinando no meu ouvido, aí eu fui também na aventura. Comecei a estudar violão clássico com o Henrique Pinto, acho que aquilo que o Rodolfo falou também de o que ele sentia falta de não ter conhecido lá no sertão, eu também sentia falta do que eu não tinha feito na música Claro. para o instrumento, né, de me aprimorar mais no instrumento. Então, tive aula com o Henrique Pinto indicou o Beto da Vezac, um grande mestre uruguaio em Paris, e eu fui morar lá. Agora, o incrível foi que o Beto da Vezac, né, é um super mestre, música antiga também, e quando eu cheguei lá em Paris, contei a história para ele e tal, né, ele falou, eu falei da viola, ele falou, traz a viola. Aí levei a viola na aula, aí comecei a tocar, expliquei para ele, ele falou assim, muito interessante. Essa viola começou a falar da árvore genealógica da viola. Hum. Ele falou, olha, eu te dou aula de violão, mas seu instrumento é a viola. E eu falei, Beto, mas eu vim aqui, né, do Brasil para cá, eu quero tocar bar no violão. Ele falou assim, não, não tem problema, eu te ensino tudo, mas seu instrumento não é a viola, não é o violão, é a viola. E aí eu demorei, assim, e para eu ficar só na viola, foi uns 10 anos depois disso. Então, acho que a vida vai meio que encaminhando a gente Uhum. para algum lugar, né? Agora, o Rodolfo, ele, assim, da música instrumental, mas ele é um super letrista também, É verdade. né? Trabalha com as palavras, tudo. Mas, Tinha um negócio ah, que ele fazia até no Pau Brasil, que é um grupo instrumental, que era meio que um repente, rap repente, uhum, anunciando a banda, que era incrível, uhum. assim, todo mundo vibrava muito com isso.